Olá pessoal, meu nome é Agatha Lacerda e no vídeo de hoje nós trataremos sobre o 10º assunto da reforma trabalhista, que é a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também compartilhar com seus amigos para que eles também se inscrevam. Fato de conhecimento de todos os advogados da área trabalhista é a diminuição drástica do número de processos trabalhistas. Segundo dados do TST, o ano de 2018, se comparado ao ano de 2017, trouxe uma diminuição de 34% do número de processos trabalhistas. E com certeza o ano de 2019, se comparado ao ano de 2018, trará uma diminuição ainda maior. Tal diminuição está atrelada às novidades da reforma trabalhista, principalmente com relação aos honorários de sucumbência e honorários periciais. Mas daí se pergunta, não existe mais justiça gratuita na Justiça do Trabalho? Se ela existe, por que os processos diminuíram? Bom, o artigo 790, parágrafo 3º da CLT diz o seguinte: é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes de tribunais conceder a requerimento ou ofício o benefício da justiça gratuita. Aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Então vejam nesse artigo, logo no início, que fala que é uma faculdade. Então é facultado, é opcional ao juiz conceder a justiça gratuita. Então não é só porque o reclamante percebe um salário inferior a 40% do teto da Previdência que ele terá direito automaticamente à justiça gratuita. O juiz poderá, então, requerer outros documentos que provem a sua miserabilidade. Pois bem, então consideramos que o reclamante ingressou com processo judicial e nesse processo houve a necessidade de uma perícia de insalubridade ou de periculosidade e até uma perícia contábil para avaliar os valores do processo. Essas são as perícias mais comuns. Então, obviamente, se o perito judicial fez a perícia, ele deve receber pelo seu trabalho, que são os honorários periciais. Agora, quem vai pagar esses honorários periciais? Bom, quem perdeu o objeto da perícia. Então, se o reclamante pediu a insalubridade e o perito disse que não tinha insalubridade, ele será responsável pelo pagamento dos honorários. Agora, tem justiça gratuita. Como faz, então, para pagar esses honorários? Bom, o pagamento será feito da seguinte forma: pelo reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ainda que de forma parcelada, deverá fazer o pagamento abatendo-se o valor dos honorários periciais do crédito que ele recebeu na ação. Ou, se ele não recebeu nenhum crédito na ação, esse valor poderá ser pego de um outro processo judicial que ele seja também titular. Só em último caso, a União fará o pagamento desses valores. Esse procedimento é totalmente diferente do procedimento que era tomado antes da reforma, que em qualquer hipótese, beneficiário da justiça gratuita, o reclamante não precisava pagar honorários periciais. Agora, o que mais está preocupando os reclamantes são os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? São os honorários que a parte perdedora deve pagar ao advogado da parte que venceu o processo, ou o pedido especificamente. E esse percentual ele pode variar de 5% a 15%, é o juiz quem determinará esse valor. Agora, como são pagos esses honorários de sucumbência? Bem, da mesma forma que os honorários periciais, eles podem ser descontados do crédito do reclamante, que ele tem na ação trabalhista. Se ele não tiver crédito nessa ação, pode ser descontado de um outro processo que ele tenha. Agora, se o reclamante não tiver como pagar de nenhuma forma, a exigência desse crédito pelo advogado credor, no caso, ela ficará suspensa por 2 anos. Então, após esses 2 anos, contados do trânsito julgado da decisão dos honorários, esse advogado procurará ver então se o reclamante mudou a condição financeira. E se houve alguma mudança, ele pode então pedir novamente os honorários de sucumbência. Então, com certeza, esses 2 fatores, honorários de sucumbência e honorários periciais, que devem ser pagos mesmo o reclamante sendo beneficiário da justiça gratuita, tem com certeza afetado na diminuição do número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. De certa forma, é até aí para uma reflexão se realmente faz jus a esses pedidos. É isso, pessoal. Obrigada por assistirem nossos vídeos e até o próximo.